que uma professora dela disse para ela que homem nenhum casaria com ela, jamais aceitaria casar com ela. Então ela foi lá e conquistou um senhor assim, de bem mais idade. Ele era um servidor público na Rússia, de sobrenome Blavatsky. Daí o sobrenome dela eu conheci. Só que esse casamento, ela tinha 17 anos, quantos tempos vocês acham que durou? Meses, 3. Não, durou um ano, durou um pouco mais. Pelo jeito dela. É, uma mulher bem independente. Então, durou um ano esse casamento. O pai dela não deve ter tido na época, porque a mãe dela já tinha morrido, né? Morreu na infância ainda. Mas o pai dela ajudou ela a sair do país. Ele financiou um pouco ela para ela conseguir viajar. Então imagina assim, ter uma filha sozinha pelo mundo, sem ter muitas notícias, né? Viajando assim, que aventura, né? Mas enfim. Aí a gente sabe que ela deixou a Rússia e ela, nessa época ela foi viajar, ela foi para o Egito, para a Grécia, para a Turquia. São lugares exóticos, né, interessantes, onde a gente sabe que existiam civilizações assim, muito adiantadas, com conhecimento muito rico da maçonalidade. E aí, quando ela tinha então 20 anos, em 1851, ela estava em Londres, na época, ela encontrou-se com este senhor. É um mestre que nós ocidentais conhecemos como mestre Moria El, ou alguns falam El Moria. Mas como El é sobrenome, né, significa da casa de Deus, então seria mestre Moria El. Então, vocês já viram essa imagem? Oi? Sim? Esse mestre, eu queria só falar um pouquinho dele. Ele é um mestre, digamos assim, um irmão mais velho que a humanidade tem. Então, quem estuda bastante ocultismo, esoterismo, espiritualidade, acaba assim, lendo, volta e meia, coisas que foram inspiradas por ele, enfim. Ele, digamos assim, ele e outros seres já entenderam tudo que a gente está buscando entender, já aprimoraram o seu conhecimento, já conseguiram conquistar o domínio das leis da natureza, digamos assim, são irmãos mais velhos da humanidade. Esse mestre estava encarnado e essa imagem é como a gente tem, é a representação dele para o Ocidente. Pode ser que ele nem tenha essa imagem, essa forma na realidade, mas é como nós o conhecemos aqui no Ocidente, graças a Blavatsky. Então, esse mestre estava encarnado nessa época, ali no século XIX, ele tinha nascido na Índia e ele estava em Londres acompanhando a delegação de um príncipe Rajput. Não vamos esquecer que nessa época a Inglaterra estava colonizando a Índia, né? A Índia era colônia da Inglaterra. Provavelmente ele estava lá com esse príncipe Rajput tentando resolver questões políticas, né? Do governo da Índia. Aí então, a Blavatsky, penso eu, com 20 anos, foi uma noite. A noite que ela encontrou ele foi assim, o dia mais espetacular da vida dela. Por quê? Porque ela já sonhava com ele, com esse ser, né? Dessa exata forma. E ela conta isso em cartas para a irmã dela. Então, desde pequena, ela sonhava com esse mestre, em sonhos ele aparecia para ela, ensinava coisas para ela. E aí, então, aos 20 anos, ela entra assim num salão com várias pessoas e se depara com esse mestre. Aí ele foi até ela, então, eles conversaram, ele se apresentou para ela, e o que ela contou em carta, que é o que a gente sabe, é que
que ele se apresentou então como sendo Moriael, que ele pertencia a uma fraternidade, a uma sociedade, enfim, de homens e mulheres livres, de bom coração, que tinham o objetivo de auxiliar a humanidade. Essa fraternidade era localizada, tinha um centro na Ásia, especificamente no Tibete, e a Helena Blavatsky, então, ela estava sendo convidada a participar desta sociedade, a realizar uma missão importante que a sociedade tinha para ela, essa fraternidade. Caso ela aceitasse cumprir essa missão, dali a 2 anos, ela deveria partir, então, para o Tibete, viajar para o Tibete, ao encontro desse mestre. Foi o que ela nos relatou, né? Além disso, ela relatou também que era um homem muito bonito, com cerca de 2 metros de altura, assim, um magnetismo pessoal muito intenso, né? E um homem assim, muito distinto, enfim, de classe, sabe? E, enfim, foi então esse encontro deles. Aí, ela deixou a Europa e, através do Canadá, ela desceu para a América do Sul. Então, a gente sabe que nessa época, ela teve, dos 20 aos 22 anos, ela teve na América do Sul, especificamente ali na Cordilheira dos Andes. Eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de viajar para o Peru ou visitar a Cordilheira dos Andes. É um lugar, assim, incrível. Tem uma energia maravilhosa. A gente costuma ouvir falar ou ler que no alto das montanhas, assim, existem seres que já não conseguem mais viver em contato com a humanidade, porque o corpo físico já está muito sutil. Então a nossa energia aqui já é muito densa para eles. Vocês já ouviram falar alguma coisa disso? Que nas montanhas mais altas assim, do mundo existiriam seres humanos como nós, só que mais adiantados. E daí eles fazem um trabalho lá, o serviço deles lá, tipo de monge, assim, ficam irradiando bons pensamentos, energia positiva, auxiliando a humanidade. Imagino eu que é o caso da nossa Cordilheira dos Andes aqui, porque é um lugar, assim, de uma energia fantástica, uma coisa única mesmo. E a Blavatsky, então, ela ficou 2 anos por ali, não se sabe muito bem fazendo o quê, porque daí não existem relatos, e a autora aqui no livro também não conta muita coisa a respeito. Mas na Doutrina Secreta, a Blavatsky até fala alguma coisa dessa época que ela teve no Peru. A Clara Code, no Escolas de Mistério, ela também, né, ela não fala muito também, né, eles não abrem muito, mas ela também diz que tem, que na América do Sul, né, teriam mestres iniciados ainda na 4ª raça raiz, né. Isso. E na América do Norte, no Monte Shasta, que fica em San José, na Califórnia também. Lá seria mais o local de São Germain, que ele estaria lá. Enfim. São tudo informações que a gente tem nos livros, né? Bom, então com 22 anos, a Blavatsky iniciou a empreitada dela de entrar no Tibete. Naquela época, a Grã-Bretanha e a Rússia estavam em uma iminência assim, de disputa armada para conquistar o Tibete. A gente escuta muitas teorias fantásticas de tipo cruzadas, né, governos, até o próprio Hitler tentou fazer alguma coisa para ir para o Tibete, né? Porque no fundo essas pessoas, elas sabem que tem um tesouro escondido no Tibete, mas é um tesouro, digamos assim, uma sabedoria arcana que fica tão bem ocultada da humanidade e só vai ser revelada num momento propício, né? Não adianta um exército tentar render o Tibete ou impedir o Dalai Lama de entrar lá, como hoje ainda acontece pela China, né? Que a gente não vai conseguir nada à força. Esse é o maior tesouro da humanidade, é o conhecimento primordial que é anterior até mesmo à própria existência da humanidade, né? É o conhecimento da origem do homem, a origem do universo, do cosmos. E está tão bem preservado lá que não adianta eu, Fernanda, hoje arrumar minha mala e decidir,
mestre lá e ele vai me ensinar tudo. Não é assim que funciona, né? Acho que a gente tem que fazer por merecer, exige muitas vidas, enfim. E a Blavatsky fez por merecer. Tem aquele livro da Clara Couto, né, que conta que a Blavatsky teria, numa encarnação dela durante a Revolução Francesa, ela tinha uma missão para cumprir e ela não tinha sido muito bem sucedida. Aí ela pediu então para os senhores do karma adiantar bastante o karma dela, dar um karma bem pesado na próxima vida, para ela poder acelerar a evolução dela e compensar o que ela não tinha feito de forma correta durante a Revolução Francesa. Então, nessa vida aí como escritora, ela veio com karma pesado, realmente, por isso que ela teve que escrever bastante e sofreu com isso, porque ela tinha muitos problemas de saúde. Além disso, ela foi bastante difamada, caluniada, apesar de estar muito disso. Enfim, umas coisinhas do carro. Tem aquele livro, eu não trouxe ele hoje, que até tu adquiriu um exemplar também, né? E o outro eu deixei... Cartas psíquicas. Ele é uma retratação da sociedade psíquica, né? Uhum. Que na época eles difamaram ela. Teve um dos membros que fez uma pesquisa, assim, bem tendenciosa, assim, né? Fizeram para difamar ela mesmo, né? E demorou 100 anos para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas se retratar, se desculpar com ela, né? A alegação é que ela havia falsificado as cartas dos mestres de sabedoria. E hoje essas cartas... É importante, né, a gente ressaltar isso, assim, que se a gente pesquisar na internet, tem muita informação, suposta informação sobre os mestres de sabedoria, né? Mas só a teosofia tem evidências físicas desse contato, né? Que são as cartas que estão... muitas na sede da Sociedade Teosófica e muitas no museu em Londres, né? Essas cartas foram precipitadas, né, pelos mestres, então elas... É curioso, hoje, examinando em microscópio, eles viram que realmente não poderia ter sido falsificada, porque a tinta não toca nem os lados do papel, a tinta está dentro do papel, né? E até não trouxe a obra, na obra tem fotos assim ampliadas. Eu tenho fotos depois. Tu tem fotos ali? Tá. Como são precipitadas? Eu não conheço essa expressão. Explica, Fernanda. A gente também não, porque a gente não sabe a técnica que o mestre usou para escrever a carta. Mais adiante eu vou mostrar uma foto ali da carta, daí a gente pode falar a respeito. É como se a tinta tivesse sido materializada dentro do papel, sem ter sido escrito à mão ou de outra forma. Como se fosse só pela força do pensamento. Isso, transmitida mentalmente. Tá, então, como eu estava explicando para vocês, a Grã-Bretanha e a Rússia estavam disputando o território do Tibete. Aí o governo tibetano, então, para se resguardar, determinou o fechamento das suas fronteiras para todo e qualquer estrangeiro. Então, naquela época, no século XIX, ninguém conseguia entrar no Tibete, nenhum estrangeiro. Aí a Helena Blavatsky, quando ela tentou pela primeira vez entrar, ela não conseguiu. Ela escreveu uma carta lá, bem triste para a irmã dela, que ela não estava conseguindo entrar. Na segunda tentativa dela, ela conseguiu entrar. Provavelmente com a ajuda dos mestres, ela entrou. E isso causava muita dúvida, muito questionamento na época, porque ninguém aceitava que uma mulher russa, né, conseguisse entrar no Tibete. Como se as fronteiras estavam fechadas, o país dela estava tentando invadir o Tibete, né? Por isso também ela foi acusada de ser espiã. Às vezes diziam que ela era espiã do governo russo, às vezes do governo britânico, sabe? Tentavam difamar ela de várias maneiras. Mas o fato é que ela entrou no Tibete, tem registros disso. Ela subiu a cordilheira do Himalaia e foi então ao encontro do mestre dela, que é o mestre Moria. E o mestre, ali tem uma foto, o mestre do lado esquerdo, nós o conhecemos como mestre Kutumi. Essa é a representação dele que nós temos aqui no Ocidente. A mesma coisa, se é a forma verdadeira dele ou não sabemos, mas é como nós o conhecemos, identificamos. Alguém, por acaso, já ouviu falar? Oi, Roberto. Tudo bom? Veio para ouvir de novo? Sabia? Você está aqui? O Roberto já ouviu tudo isso, vai ouvir pela terceira vez. Um prazer. Gosta, então, né? Ama Blavatsky. Vocês já ouviram falar no mestre Kutumi? Também é um mestre bem importante, sim, porque hoje, pelo que nós estudamos, ele é um mestre instrutor da humanidade.
sociedade, digamos assim. Ele guia e orienta várias escolas de ensinamento esotérico. Por exemplo, a Sociedade Teosófica, né? E faz sobre a influência, então, desses dois mestres. Digamos assim, são os irmãos mais velhos da humanidade. Tem um conhecimento muito superior, uma consciência muito mais ampliada, né? Fazem coisas que a gente nem imagina, digamos assim. E nessa época, ele também estava encarnado, sabe-se que ele nasceu no Tibete, ele morava lá no Tibete, mas antes disso também ele, para se instruir, enfim, ele viveu um período na Europa. Então ele aprendeu inglês, ele teve convívio com os europeus até para conhecer o jeito ocidental de pensar, porque isso seria bem importante para essa missão aí que a Blavatsky ia desempenhar no mundo depois. Tem relatos também, né, Charles, que esses mestres aí já estavam ocupando o mesmo corpo físico há cerca de mais de 300 anos, né? E para nós parece assim uma coisa meio fantasiosa, meio impossível, mas para esses seres aí é perfeitamente normal, porque, digamos assim, eles sabem respirar, eles respiram o ar puro, né, lá da cordilheira do Himalaia, eles sabem o alimento certo, rico em prana, né, para se alimentar, eles têm esse domínio já da natureza. E há registros bíblicos também, né, de vários seres que viveram 900 anos no Matusalém, né, 900 anos, enfim. Eles dominam a autocura também. Isso. Na China tem registros históricos, né? A gente pode dizer, mas a Bíblia, né, não é histórica e tal. Na China, como a China é uma civilização que tem quase 5.000 anos, né, civilização, eles têm registro histórico de tudo. Né? Não é um livro perdido lá, não. Eles sabem lá quem foi o imperador deles, 3.000 anos atrás, eles sabem, está lá documentadinho lá, né? E tem registro histórico de pessoas que viveram quase 200 anos. Né? Para nós, ocidentais, talvez pareça um pouco fantasioso, mas se a gente for pesquisar bem na história, existem esses relatos. E voltando a falar um pouco do lado negro, do lado mal, tem várias expedições, a gente vê até em filmes, né, de gente tentando ir para lá mesmo em busca da fonte eterna da juventude. É um mito, né? É um mito, mas... É um mito que tem um fundo de verdade, né? Mas tem um povo, né, eu acho que é no Himalaia, que eles são de aparência muito jovem, né? 80, 100 anos, eles parecem a gente com 40 anos. Agora não me lembro o nome, depois eu vou ter de jornal? Eu acho que é. E eles também têm uma alimentação bem restrita, comem carne só em um ritual, uma vez ao ano, alguma coisa assim. E eles têm uma aparência muito, vivem muito, 150 anos, com qualidade, né? Enfim, então, a Blavatsky foi lá, então, ao encontro desses mestres, e ela viveu no Tibete por 2 anos. Ela morou na casa do mestre Kutumi, junto com a irmã dele, e ela conta numa carta que a irmã dele tinha um filho pequeno, enfim, então era uma família mesmo, né? Nada assim de fantasminhas, assim, como a gente poderia imaginar. Eram seres humanos, eram famílias, só que muito, muito mais adiantadas do que nós. Esse é um detalhe importante, né? O pessoal, às vezes, quando a gente fala dos mestres, o pessoal pensa tipo, um guia astral, né? Um ser que está no plano. Não é, né? Os mestres de sabedoria, eles estão vivos. Quer dizer, não sei se estão ainda, né? Na época estavam, né? Não sei se... não há registros se eles estão vivos ainda hoje ou não. Pelo menos eu não acessei ainda esse conhecimento, né? Não saberia dizer para vocês se hoje eles já passaram pela fase da morte, se ainda estão vivos lá. Se forem, voltaram, né? Deu tempo, já 140 anos, já deu tempo de ir e voltar. Já, né? Corpo, não sei. E essa questão deles viverem 300 anos, né? É importante salientar também que, claro, eles estavam no nível máximo de pureza dos veículos, né? E tanto que nem a Fernanda disse, eles não conseguem conviver em sociedade. Eles não conseguem, tipo, eles estão num nível de sensibilidade dos veículos deles, que eles não conseguem viver na multidão, por isso que eles se isolam. Né? E por que eu estou falando assim bastante a respeito deles? Não é para endeusar eles, bem longe disso, sabe? É só porque eles adquiriram um conhecimento, uma sabedoria, que nós estamos destinados a adquirir também. Eles já percorreram esse caminho.
E eles se dispuseram, esses dois mestres, se dispuseram a vir nos ensinar a percorrer esse caminho de forma mais segura, nos dando mapas, digamos assim, para a gente não tropeçar, não cair no precipício na subida dessa montanha, entende? Nós seremos eles. Um dia. Bom, um pouquinho. Aí então, o que a Helena fez no Tibete, né, nesses 2 anos que ela passou lá? O que ela relatou, principalmente para a irmã dela, é que ela recebeu provavelmente mais de uma iniciação no budismo tibetano. E ela foi treinada, ensinada, talvez tenha tido seus corpos refinados, né, para a missão que ela iria cumprir no mundo dali uns anos. E uma coisa interessante que ela conta é que um dia lá, o mestre Kutumi foi verificar como é que era o conhecimento do domínio da língua inglesa dela. E não se esqueçam que ela era russa e ela teve que escrever tudo que ela escreveu em inglês. Ela sempre escreveu em inglês. A Doutrina Secreta tem 6 volumes na edição portuguesa, originalmente eram 2 volumes. Mas tudo que ela escreveu em inglês, e um inglês muito bom, assim, longe de críticas, digamos assim. Aí então o mestre Kutumi foi verificar como é que era o conhecimento dela em inglês. E ele verificou que não servia, o domínio do inglês dela não servia para escrever livros. Então, ele, que já tinha estudado na Europa, dominava a língua inglesa. Aí detalhe, o mestre Moriel, que embora era um mestre, assim, não dominava tão bem o inglês. Mas o mestre Kutumi dominava, e ele então transmitiu o conhecimento que ele tinha da língua para Helena. Daí então que ela absorveu esse conhecimento. Como ele transmitiu também, não sei. Fez download. Assim, Mandou um WhatsApp. E foi isso. Aí eu gosto também de comentar a respeito de Jesus, né, de Cristo encarnado na personalidade de Jesus de Nazaré, porque um belo dia ela relata também numa das cartas para a irmã que ela estava em excursão lá pelo Himalaia, acompanhada de um mestre. Ela não diz qual mestre é, se era um Moria ou não. Aí eles estavam passeando então e esse mestre levou ela até uma gruta. E nessa gruta haviam estátuas como forma de homenagem aos maiores instrutores espirituais que a humanidade já teve. Então ela foi observando estátuas não sei se em pedra ou que material, enfim. Ela foi vendo, e quando eles pararam na frente da estátua do Mestre Jesus, era o Mestre Jesus em pé, com a Maria Madalena ajoelhada aos seus pés, representando uma passagem da sua vida na Terra, né? O Mestre teria dito para Blavatsky que o maior instrutor que a humanidade já teve até hoje foi Jesus. Então isso só para explicar para vocês que a Blavatsky, ela sempre criticou muito as religiões existentes na época. O cristianismo, o próprio budismo, recém estava surgindo o espiritismo, ela também fazia críticas, mas ela criticava as religiões. Jesus Cristo não era objeto da crítica dela, muito pelo contrário. Né? E até hoje nós não conseguimos entender o que esse ser amado veio para nos ensinar há 2000 anos. Né? Nós estamos engatinhando ainda, tentando aprender todo o amor que ele derramou sobre a humanidade. E é difícil, né? Hoje a gente vê que o que mais falta no nosso mundo é isso: amor, fraternidade, né? Enfim. E por que o Tibete, né? Por que esses mestres então estariam morando lá?
dessas duas almas irmãs, almas companheiras. O relacionamento deles, desde aquele dia, durou para sempre, assim, eles nunca mais se separaram. Mas não foi assim um encontro de marido e mulher, não, foi um encontro assim, de irmãos mesmo, companheiros, porque eles se ajudaram muito. O coronel Olcott, ele também estava nessa busca espiritual, ele também se fazia essas perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E a Blavatsky tinha muitas respostas para dar para ele, né? E sem falar então nessa afinidade que eles tinham de alma mesmo, eles não se largaram mais. Foram morar juntos. Aí é uma imagem do prédio na época que eles moravam em Nova York. O coronel Olcott morava ali no primeiro andar com uma irmã e a Blavatsky no segundo andar morava sozinha, eu acho, tinha uma empregada, enfim. Então, uma perguntinha, por favor. Do navio que ela se salvou, então, como ela conseguiu se recuperar para poder sobreviver, digamos assim? Ainda era cedo. Não tem. Eu imagino que quando acontecem esses naufrágios, o governo do local dá alguma ajuda para a pessoa, né? Roupas, enfim. E durante boa parte assim, da vida dela, o pai dela ajudou financeiramente até uma época ali, depois não ajudou mais também, não sei se ele, acho que ele deve ter morrido, enfim. A família dela já não tinha mais dinheiro. Aí ela precisou trabalhar também para se sustentar. Então, antes dela ficar famosa, escrever os livros, ela tocava muito bem piano, então ela dava concertos para ganhar vida, fazia coisas artesanais, acho até que ela escreveu cartõezinhos, coisas artesanais assim em casa, sabe, para ganhar vida. Então ela tinha que se virar também. Ela passou muita dificuldade financeira, né? Durante toda a vida. Toda a vida. Ela se salvou. Toda a vida. Ela não teve assim uma vida luxuosa, né? Muito pelo contrário. Aquela coisa toda assim da nobreza foi só na infância dela, depois não mais. E aí então, esse lugar aí onde eles moraram em Nova York era conhecido até como Lamazeria, né, uma referência indiana, porque a Blavatsky já estava ficando famosa. As pessoas vinham muito na casa dela, dos mais diferentes níveis sociais, vinham na casa dela buscar respostas para suas perguntas e nunca saíam insatisfeitos, porque ela estava autorizada também pelos mestres a, digamos assim, produzir alguns fenômenos paranormais, né? Só como uma forma assim, de chamar a atenção das pessoas para a sabedoria, para o conhecimento que ela estava prestes a introduzir. Então, era muito comum as pessoas entrarem na casa dela e ouvirem música no piano, o piano lá mexendo as teclinhas, sem ninguém estar tocando, né? Ela também conseguia ler os pensamentos, ela conseguia ler cartas fechadas, mas tudo com o intuito de ir despertando a atenção das pessoas, né? Que a produção de fenômenos nunca foi o objetivo, não é o objetivo principal da sociedade teosófica. E de nenhuma escola de ocultismo sério, né? A gente só vai poder produzir, digamos, fazer magia quando estivermos com o coração livre de egoísmo. Até lá, é muito perigoso para nós, para os nossos semelhantes, a gente tentar fazer qualquer tipo de magia, né? Ela havia feito um juramento, né? Ela tinha, inclusive, teve na guerra, ela levou um tiro também, ela tinha uma bala alojada, né, na coluna. E o pessoal questionava, né? Por que ela não... Ela conseguia materializar xícara, né? Fazia uns truquezinhos. Por que não tirava a bala? Né? Porque ela tinha feito um juramento que ela não podia usar em benefício próprio. E ela não usou em benefício próprio. Coisas que às vezes a gente não compreende, né? Mas enfim. Foi nessa época, então, nos Estados Unidos, que ela escreveu a primeira obra dela de grande repercussão mundial, que é Isis Sem Véu. Vocês já ouviram falar, talvez, dessa obra? É uma obra bem importante também no meio esotérico. E foi aí também que aconteceu um episódio muito interessante na vida do coronel Olcott. Como eu gosto muito dele, eu gosto de contar também essa parte. Sim, gosto muito dele pelo que eu leio, né? Me pareceu ser assim, um homem assim, com quem a gente poderia contar sempre. Diz então que numa madrugada, já tarde, ele estava se preparando no quarto dele para dormir, né? Enfim, quando ele recebeu a visita do mestre Moria no quarto dele. Isso
biografia dele. Aí, só que não era o corpo físico, né? Provavelmente o corpo astral, né? O corpo psíquico. Aí o mestre Moria teria dito para ele que dali a algum tempo a Blavatsky teria que deixar os Estados Unidos e viajar para a Índia, né? Que o resto da missão dela ela iria cumprir lá na Índia. E o coronel Olcott deveria segui-la, ajudá-la nisso. Se ele assim fizesse, as portas da fraternidade, a qual o mestre Moria pertencia, se abririam para recebê-lo, né? E se ele não aceitasse, né, era uma escolha dele, livre-arbítrio dele, se ele não aceitasse, as portas da fraternidade se fechariam para ele naquela vida, poderia ser aberta numa próxima vida. Enfim, imagino eu que aquela noite ele nem dormiu, né? Deve ter ficado assim. Mas enfim, dali um tempo, o que vocês acham? Que ele aceitou ou não? Sim. Dali um tempo eles partiram para a Índia. Então, essa é a imagem do livro Isis Sem Véu, que a Blavatsky escreveu. A edição em português da editora Pensamento tem 4 volumes. Essa é a foto do Q.W. Jude. Ele é o 3º membro fundador da Sociedade Teosófica, porque foi fundada também em Nova York, nessa época ali, né, tudo junto. O Q.W. Jude também eu vejo assim, até a própria Blavatsky, se não me engano, se refere a ele como uma alma irmã dela, né? Todos nós, assim, nos afinizamos mais com determinadas pessoas, né? Uma afinidade, assim, que a gente não consegue explicar, que é alguém que a gente pode contar para a vida toda, né? Então, ela tinha o apoio desses 2 homens, o coronel Olcott e o Q.W. Jude. Era um senhor, assim, que tinha uma profissão normal nos Estados Unidos, era pai de família, enfim, conheceu a Blavatsky e os 3 juntos, com, digamos assim, a autorização dos mestres, fundaram, então, a Sociedade Teosófica. Só que no momento de partir para a Índia, daí ele não foi, ele optou por ficar nos Estados Unidos, até porque ele tinha família, que dependia dele, esposa, filhos. E só que a permanência dele nos Estados Unidos foi muito boa, porque contribuiu para a expansão da Sociedade Teosófica naquele país. Aí é uma foto, então, lá na Índia já, do coronel Olcott ali sentado no meio, a Blavatsky atrás, em pé. Engraçado, né? Uma mulher está em pé atrás, né? Geralmente ela poderia estar sentada, né? Geralmente deixa as mulheres sentadas. Eles não eram cavaleiros. Ou ela Não, ela era muito... Não, em foto antiga, o homem fica sentado. É? Olha essas fotos de colônia, assim, é sempre o homem sentado. Ela não precisava sentar. Aí, chegando lá na Índia, vocês lembram, então, que era colonizada pelos ingleses, né? E o que estava acontecendo na Índia? Os indianos, o povo hindu, eles estavam comprando a cultura inglesa, porque os ingleses estavam lá dominando e se achavam superiores, né? Normalmente é isso que acontece. Quando o colonizador chega, ele se acha superior. Então, e os indianos já estavam ficando tão submissos que eles estavam achando que a filosofia, que a cultura deles, a religião deles não era boa, não prestava para nada. Eles já estavam comprando aquela ideia dos ingleses, o estilo de vida deles. E isso aí, a gente não aprende na escola, mas graças a Helena Blavatsky e ao coronel Olcott e mais tarde a Annie Besant, eles fizeram um trabalho tão magnífico, tão grandioso, que a gente nem tem noção naquele país e ali nos países ao redor. Eles meio que reanimaram o budismo naquelas terras, a cultura, a filosofia indiana. Eles deram um up, um gás, sabe? Não deixaram a coisa morrer ali. Porque, do ponto de vista dos mestres, digamos assim, a cultura ali daquela região deve ser preservada. Eles têm muito, os orientais têm muito ainda o que oferecer, digamos assim, contribuir para a evolução da nossa humanidade. A gente não pode esquecer que hoje nós estamos aqui no Ocidente, mas numa encarnação futura a gente pode estar lá, ou a gente já esteve lá na encarnação passada, né? Enfim.
E eles têm um conhecimento guardado lá que para nós é difícil compreender, né? É difícil para o ocidental raciocinar como o oriental. O ocidental pensa mais em si, né? O oriental, digamos assim, pensa no coletivo primeiro. Não que uma coisa ou outra seja boa ou ruim, né? É tudo um equilíbrio, acho que a gente precisa passar pelos dois. E o coronel Olcott, ele foi muito importante, porque ele viajou pelo Sri Lanka, pelo Butão, pelo Ceilão, todos esses lugares aí, reanimando o budismo, abrindo lojas na sociedade teosófica. E a Blavatsky, nessa época, ela já era bem famosa no mundo. Então, a Isis Senvel fez bastante sucesso, só que ela estava sofrendo já o processo lá de calúnia, enfim, que ela estava sendo acusada de charlatanismo, como Charles explicou antes. 100 anos depois, daí se retrataram. Né? Aí eles fundaram, então, a loja da Sociedade Teosófica na Índia. Esse é uma foto do Cine, Alfred Cine. Ele era um inglês e, na época, ele era editor-chefe de uma revista bem importante que circulava na Inglaterra, que era o The Pioneer. E aí ele se tornou membro da Sociedade Teosófica, né? Frequentava regularmente os estudos, se tornou amigo da Blavatsky, enfim. Só que ele não se contentou só em ouvir, ler as coisas que a Blavatsky escrevia, conversar com ela. Ele queria ir direto na fonte, ele queria conhecer os mestres, os irmãos, ela chamava de Mahatmas, né? Que significa grandes almas. Ele queria conhecer eles pessoalmente, ou seja, ele acreditava, mas queria ver, né? Queria ver, ter certeza da existência deles. Aí ela disse assim que ela ia ver o que podia ser feito, né? Então ela teria conversado então, com os mestres e eles se dispuseram a trocar cartas com o Cine. Essas cartas particulares com ele, a princípio não eram para ser publicadas, mas acabaram sendo publicadas, né? Hoje virou uma obra, são 2 volumes, que é as cartas dos Mahatmas para Alfred Cine. A gente também tem na biblioteca do Goethe. Então eles trocaram essas cartas durante alguns anos. O Cine escrevia as cartas com seus questionamentos e um dos mestres, geralmente o mestre Kutumi, quando não ele, o mestre Moria, respondiam as cartas. E aí que está a grande questão, que até hoje os investigadores, os pesquisadores não sabem como que foi impressa essa carta, né? Como a Ana explicou, a letra está dentro do papel, né? Não está por fora, não foi escrita assim por fora, está dentro. Numa das cartas, o mestre Kutumi diz que ele pensava na carta mentalmente, assim, né? Transmitia para um discípulo e aí não sei como virava lá a carta. Enfim, eu não sei essa técnica, né? Me desculpem, não cheguei ainda nesse nível. Ah, Fernanda, eu tinha que demonstrar. Eu até ia trazer o papel e demonstrar para vocês hoje sim, cara. Esqueci o papel, né? Esqueci o papel, o problema é a falta do papel. Tu não chegou a... tu não chegou a pegar foto da... Tem foto da ampliação? A letra de cima, se eu não me engano, não sei de quem que é a letra de cima. A letra de baixo, ali é do mestre Kutumi. Uma letrinha bem desenhada, né? Uma das cartas. Essas cartas, os originais, estão em Londres, no Museu Britânico, e cópias estão na Sociedade Teosófica. Uma cópia nos Estados Unidos, outra na Índia, porque essas cartas têm um valor inestimável, não somente para a Sociedade Teosófica, como para outras ordens também que se encontram sob a direção desses mestres, né? Porque é hoje o que nós temos assim, de mais material, mais próximo da nossa geração, que são cartas do século XIX, escritas por eles, e assim de conhecimento, de informações e conhecimentos assim, bem ricos, que nós podemos usar para os nossos estudos. E essa letra aí mais garrancha, assim, seria do mestre Moria. Ofendeu a caligrafia. Não, é que uma a gente percebe a diferença, né? Uma é bem desenhadinha. Não, tem... E outra é mais
difícil de entender. Elas estão escritas em inglês, né? Mas eu nunca me arrisquei ali a... Mas a letra do Blavatsky é pior ainda, naqueles atividades psíquicas tem. Ele era médico, mas receita. Bom, aqui é um trecho de uma das cartas que eu separei, que eu acho bem interessante, que foi escrito pelo mestre Kutumi. Para vocês não enjoarem da minha voz, alguém gostaria de ler? O Álvaro, que é o nosso estudante mais assíduo aí em 2016. Tu enxerga bem daí? Enxerga. Nossas ideias a respeito do mal. O mal não tem existência. Per se é apenas a ausência do bem. E existe apenas para aquele que é transformado em vítima sua. Ele surge de duas causas. E tanto quanto bem, não é uma causa independente na natureza. A natureza é destituída de bondade ou maldade. Ela segue apenas leis imutáveis como da vida e alegria, ou manda sofrimento e morte, destruindo o que havia criado. A natureza tem um antídoto para cada elemento, e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. A borboleta devorada pelo pássaro se torna aquele pássaro, e o pequeno pássaro morto por um animal alcança uma forma mais elevada. Essa é a lei cega da necessidade e da eterna adequação das coisas, e portanto não pode ser considerado mal na natureza. O verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que raciocina o que se dissocia da natureza. Só a humanidade, portanto, é a verdadeira fonte do mal. O mal é o exagero do bem, produto do egoísmo e da ganância humanos. Pense profundamente e descobrirá que, com a exceção da morte, que não é um mal, mas uma lei necessária, e dos acidentes, que sempre terão suas recompensas em uma vida futura. A origem de cada mal, seja pequeno ou grande, está na ação humana. O homem, cuja inteligência faz dele o único agente livre da natureza. Não é a natureza que cria doenças, mas o homem. A missão e o destino dele na economia da natureza é ter uma morte natural provocada pela velhice, salvo acidentes. Nenhum homem selvagem, nenhum animal selvagem livre morrem devido a doenças. Comida, relações sexuais, bebidas, são todas necessidades naturais da vida. No entanto, o excesso dela traz doenças, miséria, sofrimento mental e físico. E esses últimos são transmitidos como os maiores males para gerações futuras, os descendentes dos culpados. Kutumi Laosi, que era o sobrenome do mestre, né? O nome completo. Alguém? A palavra Kutumi mesmo, como se fala, se escreve de forma diferente, né? Ali eu peguei como está escrito na carta, mas em outras tradições é K-U-T-H. Eles escrevem como se lê, né? Eu já vi escrito de várias maneiras, assim, fora essa aí, já vi escrito também já vi de várias formas. formas. Posso seguir ou gostaria de fazer um comentário a respeito? Eu acho interessante que sempre as cartas, né, elas são diferente até do que às vezes os discípulos escrevem, né, até do que a Blavatsky escreve, né. Às vezes o que a gente nota quando a gente escreve algo, a gente está muito carregado da nossa cultura, né. Às vezes a gente vê que a gente escreve muito uma coisa muito temporal, né. Que daqui a pouco, se alguém for ler isso aqui daqui a 100 anos, de repente não faz mais sentido. Né? E as cartas dos mestres, essa é a impressão que me passa, assim, que é um negócio atemporal. Tipo, eles escrevem, tipo, a gente vai ler daqui a 1000 anos isso aqui vai continuar sendo extremamente atual. Né? Essa é a impressão que eu tenho, assim, tal. Eles são atuais. É atemporal, é além do tempo, né? Porque a verdade, né? É que eles conseguem tocar ela, né? A gente só arranha, né? Só olha de longe. Né? Digamos assim, a gente está subindo uma montanha e lá no topo tem a visão radial, né? Mais. Enfim. Então, nessa época aí. Daí o Cine, né? Então, nessa troca de correspondências toda, né? Com os mestres, penso eu que ele se convenceu da existência deles. E ele escreveu até uma obra que é O Mundo Oculto. Eu nunca li esse livro, não tenho, mas que ele submeteu ao mestre Kutumi
me submeteu a obra ao Mahachohan, que seria o chefe, digamos assim, do mestre Moria, do mestre Kuthumi, para revisar a obra, enfim, antes de ser lançada. Se chama O Mundo Oculto. Enfim, a Blavatsky, então, como a gente já comentou, ela estava sofrendo processos, acusações de charlatanismo, enfim, vinha pedrada de tudo que era lado, porque os cristãos não gostavam dela, porque ela criticava a religião deles, os budistas também não, porque ela criticava o budismo, os espíritas menos ainda, os cientistas menos ainda, o materialista menos porque ainda, ela sabia muito mais que eles, né? E claro que ela estava abalada com tudo isso, né? Fora os problemas de saúde que ela tinha bastante, né? Ela já estava assim numa idade, digamos assim, mais avançada, estava com problema no joelho, não conseguia nem se locomover às vezes. O calor escaldante da Índia piorava tudo. E a gente não pode esquecer que ela ficava assim escrevendo, não tinha computador, né? Ela escrevia à mão ou uma máquina de escrever. E assim, o dia inteiro, né? Ela começava a rotina dela, era das 7 da manhã às 7 da noite, escrevendo. Aí conta-se que várias vezes ela ficou entre a vida e a morte, né? Nessa encarnação dela. E nessa passagem aí na Índia, que ela já estava muito doente, estava acamada, o médico pessoal dela disse que era questão de horas, assim, para ela partir, porque a medicina já não tinha mais o que fazer por ela. E daí, então, ela estava no quarto dela, ela morava, eu acho, num anexo ali na Sociedade Filosófica. Que idade ela já estava doente assim? Ela devia estar com 50 e poucos anos nessa época. Se não 50 e poucos, quase 50. Ela estava acamada, então, numa noite no quarto, na presença assim, de alguns amigos e o médico, né, que estava ali dizendo que já não tinha mais o que ser feito. Quando a Helena recebeu, então, a visita da forma astral do mestre Moria, ele veio conversar com ela. Isso ela contou em carta para a irmã dela mais tarde. Né? Aí ele disse assim: olha, Helena, nós não estamos satisfeitos com Isis sem véu. O mestre Kuthumi até escreve numa das cartas, ele fala bem assim: pela honra da família, a obra deve ser reescrita. Ou seja, eles não ficaram de forma alguma contentes com o resultado final da obra Isis sem véu. Parece talvez que ela tenha confundido alguns conceitos ou teria que ter passado outros conceitos que não estavam presentes e que ela deveria reescrever. Então o mestre Moria disse para ela: tu tá nas últimas mesmo. Não disse assim, né? Mas assim, tu tá nas últimas mesmo, mulher. Pode morrer agora, porque esse teu corpo aí não dá mais pra nada. Ou eu vou dar uma mexida aí no teu corpo, fazer ele funcionar mais um pouquinho, o suficiente para que você reescreva Isis sem véu. Só que isso vai exigir sacrifícios teus. Tu vai continuar com dor, né? Problema de saúde, vai continuar sendo caluniada, difamada. É isso? Ela aceitou, né? Ela disse: tá, vamos lá. Então, e existe relatos de algumas pessoas que estavam presentes aquela noite no quarto que enxergaram uma mão negra assim mexendo no corpo dela, como as pessoas viram, né? Enfim. E, se eu não me engano, um dos presentes conseguiu ver a forma do mestre Moria. E então, ele mexeu no corpo dela e ela voltou, né? Teve gás para prosseguir. E ainda ele deu mais uma orientação a ela, que ela partisse da Índia imediatamente, porque o clima lá estava fazendo muito mal para ela, e que ela fosse morar na Alemanha, porque o mestre Kuthumi já tinha morado na Alemanha, lá tinha um clima que faria bem para a saúde dela, ela encontraria paz e poderia reescrever Isis sem véu. Foi o que ela fez, então. Acho que no dia seguinte arrumou as malinhas, deu adeus para a Sociedade Teosófica na Índia, deu adeus para o Kot e pegou a malinha dela e partiu para a Alemanha, sem saber o que ia encontrar lá ou não. Mas, como a providência é muito boa para as pessoas que trabalham no serviço de Deus, ela encontrou essa senhora, a condessa de Westminster,
que a acolheu na casa dela durante todo o tempo que ela permaneceu na Alemanha. Então a Blavatsky foi muito bem cuidada, muito bem tratada por essa senhora. Ela teve paz de espírito para poder reescrever Isis sem véu. Só que o que acontece? Ela não reescreveu Isis sem véu. Ela escreveu outra obra, que hoje, para nós estudantes, é uma das maiores obras que existe no mundo, que é a Doutrina Secreta. Uma obra extremamente complexa, muito difícil de ler. Quando eu me meti a ler há alguns anos, eu estava muito crua ainda, entendi muito pouco. Eu costumo falar com o Charles, né? O meu intelecto entendeu quase nada, mas eu continuei lendo até o fim porque eu sabia que a minha alma estava entendendo aquilo ali, né? É uma obra assim que explica a origem do cosmos, a origem do homem, né? Da onde viemos, para onde vamos. Mas é complexa, muito complexa. E a Blavatsky mesmo, ela diz que ela escreveu essa obra, muitas das coisas que estão ali, ela mesma não compreendia. Aquele conhecimento ali não era dela, né? É a tradição primordial, é o tesouro que a humanidade tem, possui. Não é de ninguém, ninguém pode se declarar dono daquelas verdades, né? É muito mais antiga que a humanidade. Então, como é que ela escreveu esse livro? Existem mais de 500 referências de obras diferentes, sendo que ela não tinha essas obras na casa da condessa para escrever a obra, né? Ela enxergava essas obras que ela tinha que fazer referências no plano astral. Ela enxergava, né, e transcrevia. E muitas das coisas, também os mestres, muitas não, tudo, os mestres ensinavam ela, né? Então ela escrevia e o mestre lá olhava e o que estava errado ele corrigia, mandava ela refazer. Então ela perdia muito tempo nessa de escrever e ter que refazer, corrigir os erros próprios. Tem uma coisa interessante também, que um visitante lá da casa da condessa, ele achou muito interessante aquela mulher ali, até meio exótica, escrevendo. Aí ele foi conferir, a Blavatsky entregou um manuscrito para ele, foi conferir uma citação de uma obra que a Blavatsky falou, essa obra aqui que eu fiz essa citação, está lá no Vaticano, se tu quiser conferir, vá lá. E ele foi no Vaticano, ele pegou a obra para conferir, e ele viu que estava tal e qual, né, o trecho que ela copiou estava tal e qual a obra do Vaticano, com exceção de uma palavra que ela tinha escrito caligrafia errada, mas na obra do Vaticano estava manchada a palavra, então estava difícil de ler, né? Enfim, e a Doutrina Secreta, aqui tem uma foto de um original que eu achei na internet, né? Vocês veem ali toda rabiscada, enfim, né? A Doutrina Secreta, para resumir assim para vocês, ela foi escrita com base num livro muito antigo, que provavelmente esse livro está lá no Tibete, mas não se sabe, né? Que é As Estâncias de Dizan, um livro muito antigo para a humanidade e que vai relatando ali os princípios, enfim. Então o que a Blavatsky fez foi comentar este livro. Então, se a gente já tem essas noções, fica muito mais fácil ler a obra dela, né? Eu, na época, não tinha noção de nada, mas eu li mesmo assim. Hoje o Chaves está lendo tudo de novo, né? O Chaves e a Ana. Tô achando fácil agora até. Agora é mais fácil, né? Daqui a pouco eu vou começar a ler de novo. Muita gente, às vezes, também, só pra ninguém também, nunca vou ler, porque a Fernanda falou que é difícil. A gente... Ela é uma obra confusa porque ela cita muita referência. A verdade é essa. Ela é cansativa, né? Ela é uma obra cansativa porque ela é longa, extensa. E o que eu estou notando hoje, assim, né? Primeiro, eu parei de ler as notas de rodapé, não leio as notas de rodapé. Porque é muita informação nas notas de rodapé. Tem página que metade da página é nota de rodapé, então eu não leio, né? E às vezes está confuso porque ela é bem isso que a Fernanda falou. Na verdade, principalmente a cosmogênese, né? A obra são as instâncias, né? E ela está comentando aquilo, ela está validando aquilo. E para validar, ela cita trocentas referências.
Né? Então, às vezes, ela está explicando em várias fontes, o cristianismo diz isso, a maçonaria diz aquilo, para falar da mesma coisa. Então, às vezes, a gente até se perde ali no meio, né? Meu Deus, do que essa mulher está falando? Aí tu continua, ela está só falando em outras palavras a mesma coisa que ela falou lá no início, né? Então, assim, ela é sim uma obra, né? Não é assim, você não consegue ler numa tarde de verão, assim, né? Não rola, né? A gente vai lendo devagarinho e tal, mas ela não é uma obra impossível de se entender, né? São alguns preceitos básicos. Tem algumas obras pelas quais a gente pode começar antes de chegar na doutrina, né? Eu recomendo bastante o Fundamentos da Filosofia Esotérica, porque ele é embasado em dicas que a própria Blavatsky deu no fim da vida, assim. Então, são os preceitos da doutrina, os principais pontos, assim, e ela até dá dica de estudo, né? Ela não recomenda, a doutrina tem um segredinho, né? Ela não recomenda começar pelo primeiro. Todo mundo começa pelo primeiro, né? O primeiro é o mais difícil, que é a cosmogênese, né? A cosmogênese fala da origem do universo, assim, é pesado, né? O ideal seria começar pela antropogênese, né? Que é a origem do homem e tal, é mais fácil. É uma obra complexa, mas ela escreveu mesmo no prefácio do livro, e o que ela estava escrevendo ali não era para as pessoas do século XIX, tem mais isso, para as pessoas do século posterior. Que as pessoas contemporâneas dela não entenderiam o que ela estava escrevendo. Porque ela escreveu coisas até que os próprios cientistas na época ainda não tinham conhecimento. Né? E hoje vai se ver ali na doutrina secreta, depois eu até vou comentar ali quando chegar na parte do Einstein, que tem coisas que a ciência hoje está descobrindo que já está ali na doutrina secreta. Era um livro de cabeceira do Einstein. Segundo uma sobrinha dele, depois que ele faleceu. Aqui eu tenho uma citação dentro da doutrina secreta, que eu acho bem bonita também, resume bastante coisa. Eu trouxe para a nossa reflexão. Uma pedra transforma-se numa planta num animal, um animal num homem, um homem num espírito, e um espírito num Deus. Alguém quer comentar? Tem uma passagem do Osho. Osho? Trata as pedras como plantas, trata as plantas como homens e trata as outras como Deus. Dá para entender uma evolução? É evolução. A evolução. Para chegar ao... Tudo está cheio de vida, né? Por isso que a gente tem que respeitar todos os reinos. Não há um espírito. Nós vamos chegar lá. Vamos. Então, a doutrina secreta foi lançada no mundo em 1888. E tem uma profecia dentro da doutrina secreta, Blavatsky escreve, que quando a doutrina secreta fosse publicada no mundo, nos 9 anos que se seguissem, a ciência faria importantes descobertas. Aí eu pesquisei no Google, né, no período ali, então, de 1888 a 97, o que esteve no mundo, né, daí está relacionado ali. Então, em 1895, descoberta do raio-x, no mesmo ano identificada a primeira amostra de hélio, no ano seguinte a radioatividade, e no outro ano, em 1897, o elétron, pelo Thomson. Então, sintam a força deste livro, dessa obra. Então, a Madame Blavatsky escreveu a sua doutrina secreta, ainda teve tempo de fundar a seção esotérica dentro da Sociedade Teosófica em Londres, que foi onde ela reuniu alguns estudantes mais interessados, não os mais bonitos, eram aqueles que estavam mais interessados, mais dispostos a estudar, que ela passou, então, o que o Charles falou antes, que ela deu dicas de como estudar a doutrina secreta. E aí, então, missão cumprida, no dia 8 de maio de 1891, ela faleceu tranquilamente em Londres, seu corpo foi cremado. Eu
Eu não pesquisei, ou se eu li, eu não lembro onde estão as cinzas, mas provavelmente estejam na Sociedade Teosófica, na sede em Londres ou na Índia, não sei. Essa é uma foto dela já mais velha, de mais idade. E aí, quando foram... aqui eu separei algumas fotos de pessoas que a gente sabe, através das suas biografias, né, que leram a Doutrina Secreta ou outras obras, mas que foram influenciados pelo pensamento da Blavatsky. Então eu separei algumas fotos, assim, só para a gente ter uma noção assim, da dimensão dessa obra dela, né? Vamos ver aqui então. O Thomas Edison chegou a gravar a voz da Blavatsky, mas o Eric, ele era inventor, assim, né? Inventava um monte de coisa, né? Ele gravou, mas se perdeu, né? Infelizmente não temos. Que pena. Como será que era a voz dela? Pois é, né? Fica da imaginação, né? O Camille Flammarion, o Einstein, que o Chaves já falou, segundo a sobrinha do Einstein, o livro de cabeceira dele era a Doutrina Secreta. Rupert Sheldrake, James Joyce, todos eles assim são ou cientistas, ou artistas, ou escritores, né? A Blavatsky influencia a minha vida também, mas eu não sou famosa, né? Daí eu trouxe aqui só fotos de gente famosa. O Yeats, que foi um filósofo holandês bem importante, escritor. Fernando Pessoa, já foi falado aqui. O Eliot, Lawrence, Jack London, Amy Forster, o Pierre Mondrian, um artista, Paul Klee, Paul Gauguin, também um pintor famoso, Shirley MacLaine, aquela atriz norte-americana, Gustav Mahler, não sei o que esse Gustav Mahler fez, mas pela Brasil, está na biografia dele. Eu não sabia. O Leibniz, claro, né? Ele escreveu bastante obras importantes também para que a gente estuda a necessidade teosófica. A Annie Besant, eu coloquei uma foto da Annie Besant jovem, outra de mais idade, que ela aparece ali com uma vestimenta maçônica. Pelo que eu li, ela teria sido homenageada por uma loja maçônica em Londres pelos serviços que ela prestou à humanidade. Foi um grande reconhecimento, né, já que a gente sabe que a maçonaria praticamente não aceita mulheres, né, só é uma fraternidade masculina. E a Annie Besant, ela cumpriu um papel muito importante também na vida da Blavatsky. Quando a Helena Blavatsky conheceu a Annie Besant, foi como tirar um fardo das costas, porque ela percebeu que a Sociedade Teosófica poderia continuar, que teria uma boa oradora, porque a Annie Besant ela era muito boa oradora. Então ela começou a fazer palestras na Índia, nos Estados Unidos, divulgando a filosofia oriental. Se eu não me engano, ela era... Eu acho que ela não acreditava em Deus, não tinha religião, era ateia, né? Não, ela foi ler a Doutrina Secreta, ela era ateia, ela era... não só ateia, ela era ativista do ateísmo na época. Isso. E ela foi ler a Doutrina Secreta, o chefe dela na época pediu para ela fazer uma crítica à Doutrina Secreta. Que ela já era uma figura bem conhecida, né? A Annie Besant foi importante para um monte de coisa, foi importante para o feminismo no mundo, né? Ela era bem ativa. Bem ativa, né? Muito ativa. Né? E em Adyar, lá, que é a sede da sociedade, tem rua com o nome dela, tem estátua em homenagem a ela, ela é bem ativa mesmo. E ela foi criticada a Doutrina Secreta. Ela foi escrever para ir contra a Blavatsky, só que ela leu e ela viu que aquilo ali tinha fundamento mesmo, né? E daí ela se tornou, depois da Blavatsky, na época, né, mais ativa na teosofia. Acho que ela virou até presidente. Sim, ela foi presidente da Sociedade Teosófica. Uma curiosidade, a loja Joshua, em Porto Alegre, que também nos dá assessoria e suporte, né, é a mais antiga do Brasil. E o certificado da loja foi assinado pela Annie Besant. Sério? Sim, eles têm lá com a assinatura dela. Eles têm lá com a assinatura dela. Então foi uma pessoa assim, extremamente importante também, né? E deixou obras também pra gente ler, que é até bem mais fácil assim a leitura, né? Mas é bem mais jovem, né? Sim. Se conheceram, mas sim, bem mais elas jovem. se conheceram, ela era jovem. A Helena Blavatsky já estava no fim da vida, já
tinha escrito a Doutrina Secreta, né? E a Annie Besant era jovem. Mas eu não sei se a idade, assim, se 20 e poucos, 30 e poucos anos, enfim. Ali a foto de que ela já estava no fim da vida, né? E ela teve o reconhecimento, então, dos maçons por todo o trabalho que ela prestou para a humanidade. O Rudolf Steiner também foi influenciado. Alice Bailey. O Mahatma Gandhi tem uma história interessante da vida dele. Porque com 20 anos ele deixou o seu país, a Índia, para estudar na Europa, em Londres. E ele frequentava um restaurante vegetariano, que também era frequentado por teosofistas. E lá, assim, em contato com esses teosofistas, fez amizade, que ele foi estudar o Bhagavad Gita, porque até então ele nunca tinha estudado no país dele e não dava importância, não dava valor para a cultura do seu povo. Então foi através da sociedade teosófica que ele aprendeu a sua filosofia, a sua cultura e deu valor, né? E com certeza foi o que influenciou ele a fazer todo o trabalho que ele fez quando ele retornou para o seu país. Né? E dizem que ele leu A Voz do Silêncio também. Diz que A Voz do Silêncio impactou muito ele. Assim, né? É bem essa, o papel da sociedade teosófica muitas vezes, né? Tipo, o cara era indiano, mas precisou que os caras de fora mostrassem para ele o valor da própria cultura dele. Né? A gente nunca dá valor pro que é de casa. Né? O Nicholas Hayes é uma pessoa assim, bem, digamos assim, um místico da época também. Ele era russo, mas ele morava com a família, com a esposa dele, Helena Hirsch, que publicou várias obras na área da educação também. Eles moravam no Tibete, sabe? Uma família assim, de místicos que tem certas condições financeiras, então ele podia morar onde ele quisesse e escolheu morar no Tibete. Ele era conhecido também como sendo Rosa Cruz, enfim. E ele fundou aquela cultura da paz, sabe? Não sei se vocês já viram, é um símbolo, eu até não trouxe, deveria ter trazido, que é um movimento para proteger todos os pontos de cultura no mundo, né, em épocas de guerra, enfim, para proteger tem toda uma cultura por trás, um ensinamento de que nós devemos preservar o patrimônio cultural da humanidade. Foi um criador. E ele era pintor, e ele pintou esse quadro que eu acho muito bonito. Ele pintou em homenagem a Helena Blavatsky. Então, ali, cada um interpreta a sua forma, né? A interpretação que a autora trouxe no livro, que eu achei condizente, é da Helena Blavatsky chegando, né? Então aqui estamos dentro de um templo, essa pessoa ali que está abrindo a porta representaria a humanidade, que está abrindo a porta para Helena Blavatsky, que representa o conhecimento que vem com os primeiros raios da manhã, com a luz que vem do leste, né? Está abrindo a porta e deixando-a entrar. Aí, então, quando a Blavatsky faleceu, a gente comemora o Dia do Lótus Branco amanhã, 8 de maio, né? Foi 8 de maio de 1891 em Londres. Depois, organizando as coisas dela, os objetos pessoais no quarto dela, onde ela passou os últimos dias da vida dela, encontraram uma das últimas coisas que ela nos deixou descrito, assim. Foi isso, que também a autora traz aqui para nós. Há um caminho íngreme e cheio de espinhos, rodeado de perigos de todo tipo, mas ainda assim um caminho. É ele que leva até o coração do universo. Posso dizer a vocês como encontrar aqueles que lhes mostrarão o único portal secreto que conduz ao interior. Para aqueles que vencem, há uma recompensa de valor indescritível, o poder de abençoar e salvar a humanidade. Para aqueles que são derrotados, há outras vidas em que o êxito poderá ser alcançado. Helena Blavatsky. E assim, então, eu concluo minha apresentação para vocês. Espero que não tenha sido muito cansativa e seja proveitosa.
Que horas são? É 11h28. Sim, temos tempo para perguntas, debates, o comentários. termo eu não entendi. O que seria a forma astral? Você falou lá em inglês. O corpo astral? É o corpo. Ah, sim. Nós temos, segundo a filosofia, nós temos 7 corpos. Né? Então, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral ou psíquico seria um duplo do corpo físico. Né, Chaves? Sim, precisaríamos de uns... a gente vai fazer vários estudos sobre isso, né, especificamente. O 1º de junho é só sobre o corpo astral. Mas acho que tu está comentando que tu disseste dos originais, que a Blavatsky lia no plano astral, né? Isso? Sim, que ela estava do mestre. Ah, tá, do mestre. Ah, do mestre. O mestre. Sim. A gente sabe na natureza, né, existe essa possibilidade do nosso corpo físico estar aqui e o nosso corpo astral se materializar, viajar para outro lugar. Como nos sonhos. Né? A gente faz isso nos sonhos, né? Principalmente nos sonhos lúcidos. Então, projeção astral, projeção psíquica. Normalmente é a forma que os mestres usam quando eles precisam estar em algum lugar mais rápido. Né? Não leva o seu corpo físico, vão o seu corpo astral. E a pessoa enxerga esse corpo? Algumas pessoas. E principalmente também aquelas que eles querem que enxerguem. Então, no caso dos mestres, tem extremo controle disso, né? Inclusive, até tem... Eu não lembro agora, acho que foi no livro... Foi alguma obra da Clara Code também. Ela descreve como é diferente a projeção astral dos mestres e a que o pessoal faz, geralmente, né? É mais comum. Que a viagem astral que a gente faz, geralmente o corpo fica cataléptico, né? Então, o cara... Até tem pessoal que dá curso no Brasil sobre isso, né? Projeção astral. Tem até um autor que eu gosto, que vem para Caxias de vez em quando, Wagner Borges, dá curso disso. Ele é um cara que eu gosto bastante dos textos dele. Ele vem direto para Caxias. Todo mês, cada 2 meses ele está em Caxias dando curso. Essa técnica que o pessoal usa, o pessoal deita, né? E o corpo fica inutilizável, né? Fica ali, aí tudo se projeta. A gente se projeta naturalmente durante o sono, que a gente não lembra. Né? Alguns lembram, né? Mais ou menos, mas a gente faz. No caso dos mestres, o corpo não fica cataléptico, né? Eles continuam como se fosse eles descrevem como se fosse um breve momento de distração. Né? Então, se eu fosse um mestre de sabedoria, o que eu não sou, te garanto, né? Eu estou aqui conversando contigo, daqui a pouco parece que eu estou imerso em pensamentos, mas de repente, sei lá, eu estou nos Estados Unidos lá fazendo outra coisa. Sim, no horizonte, né? Viajando na maionese. Eu não sei. Eu não sei a relação dos termos. É que cada autor usa um termo, né? É difícil às vezes, né, relacionar todos. Eu não sei direito, teria que ler para ver do que o autor está falando mesmo, né? Daqui a pouco eu posso deduzir alguma coisa, mas não é o que o cara queria dizer. Quem fazia essas viagens astrais é Santo Antônio, da Igreja Católica. E tem relato dele estar na cozinha, enfim, ter esse momento de distração, assim, e estar pregando um sermão muito importante. Tem a descrição. Ele ficar como se desse uma cochiladinha assim, mas sem né, ficar negativo. A respeito de São Germain, que tu falou, ele é uma figura assim, muito interessante, também um mestre muito interessante. Que ele também é um desses casos que viveu muitos anos, né, no mesmo corpo físico. Tem relatos nas cortes da Europa, onde ele apareceu, assim, entre os séculos 17 e 19. As pessoas comentam que na sua juventude encontraram com ele e na sua velhice encontraram com ele da mesma forma. O São Germain era um fenômeno, né? Tem relatos de materialização, né? Ele nem é só corpo astral. Não se sabe como, né? Mas estava lá, numa semana estava num lugar, na outra semana, naquela época, né? Não tinha viagem, não dava para pegar a ponte aérea, né?
E quando via, estava em outro lugar, né? Bem interessante. Mas essa questão da projeção, eu suspeito também bastante do Sócrates, né? O Sócrates tem relatos dos discípulos que às vezes ele ficava horas parado num lugar olhando para um objeto fixo. Tá, talvez ele tivesse imerso em pensamento, né? Mas eu suspeito que ele fazia algo mais naqueles momentos. Isso que ele estava acostumado, assim, tipo... Eu acho que foi num dos livros do Platão, né? O Platão quem mais escreveu sobre ele. E dizia que eles iam num restaurante lá, iam comer, não sei se é restaurante, lá iam comer num lugar lá. E daqui a pouco ele parava e ficava olhando para a porta. E disse que eles já estavam num nível que eles nem se importavam mais, né? Eles pegavam, iam lá comer e deixavam ele, daqui a pouco ele entra, né? Ficava lá 2 horas lá, parado. Que era um fato comum, assim, era corriqueiro, assim, já estavam acostumados, né? Eu tenho um livro que eu antes não falei sobre Jesus Cristo, ele fazia a parte que nunca foi dita de fazer yoga. Tanto que ele está mais lendo. Eu vou ler depois. E foi escrito por um grande mestre, um grande escritor indiano, que é muito difícil dizer o nome dele. Tem a biografia dele, Levantes, que é um livro desse tamanho, que eu vou ler. É um famoso indiano. Eu faço yoga aqui. E nós temos aqueles momentos assim, de ficar com os olhos abertos. E a gente fixa ponto. Procura não pensar em nada. A yoga é altamente recomendável, né? Porque ela nos ensina a respirar. Exatamente. E respirar, para nós, é fundamental para ir purificando todos os nossos veículos. Essa semana, casualmente, faço terça e quinta, foi exatamente pura respiração. Poucos exercícios. Muita respiração. Aprendendo a respirar de várias formas, que a gente aprende aqui, né? Tanto aqui para cima, para o abdômen, as formas, no momento que a gente tem que fazer a respiração. Isso faz um bem enorme para a saúde física. E é uma prática milenar do Oriente, né? Muitos atingem a iluminação praticando exercícios de respiração da yoga. Eu comecei a fazer porque nada satisfazia, havia uma necessidade para mim fazer. Por quê? Porque eu precisava emocionalmente melhorar. Eu tenho um problema de me concentrar e, por exemplo, assim, e eu não... Sabe a academia, todo tipo de jeito que tem, não me satisfaz em nada. E a yoga que me faz bem. É muito bom a prática. A nossa é prática, é mentalização, é respiração, mas tudo... Para a teosofia, a própria Blavatsky, né, já que hoje é o dia dela, vamos falar bastante dela, né, a Blavatsky diz que é o Raja Yoga, né, que é o Yoga Rei, né, que na verdade ele abrange todos os outros, né, que seria a principal prática para a humanidade, assim, seria a mais recomendada. A Blavatsky recomenda o yoga como a principal, assim, existem várias práticas, né, Sim, várias. Mas a yoga seria assim que seria a cereja do bolo, assim, seria mais eficiente, assim, a mais eficaz, assim, para a humanidade, né, que a gente tem assim. Existe, por exemplo, a prática da yoga, que é só meditação. É que existem vários tipos, várias formas de yoga, várias formas de yoga. Exatamente. Não são formas de yoga, porque o yoga é uma técnica também, né, não é uma crença, ela para nós veio da Índia, né. É um estilo de vida também. Sim, é uma prática. É um estilo de vida também. Também. Viver no yoga, não sei qual dos tipos de yoga, mas eu entendo, eu li em algum lugar que tem a ver também com o momento que tu escolhe tua comida, tua bebida, o momento que tu... Tu está praticando yoga nesse momento. Isso, Yoga significa conexão, né? Praticar yoga na vida toda, né? Exato. A minha prova. Senão seria só exercício. Ela pratica, inclusive. É importante a gente também fazer algumas relações, né? Já que a gente está falando da tradição sabedoria, que a gente chama de teosofia hoje, mas já teve outros nomes, né, em outros momentos. Todos esses grandes mestres dessa época que a gente está comentando agora, né? Falei de Sócrates, né? O Sócrates não foi, mas o Platão foi, o Pitágoras foi, e o próprio Jesus, né? Tem um relato que foi para o Egito, né? Todos foram para o Egito. O que será que eles iam fazer no Egito, né? Alexandre Magno foi para o Egito também, né? Até o Napoleão foi para o Egito. O que eles iam procurar no Egito, né? É justamente isso que a Fernanda comentou lá no início, né? Então, a tradição sabedoria, claro, ela está em vários locais, né? Mas um grande foco daquela época ali era justamente o Egito, né? Era
aquelas pirâmides lá não eram túmulos, né? Elas eram outras coisas, eram escolas, né? Então, aí eles iam lá buscar esse conhecimento, e depois, quando voltavam para o seu próprio local, eles abriam uma escola, né? A gente tem a escola pitagórica, a escola platônica, né? Aprendiam, depois eles abriam uma escola no seu, né, no local onde viviam, né? Para propagar esse conhecimento. Uma coisa que eu achei interessante, né? Eu não conhecia muito mas numa sociedade patriarcal, né, surge um espírito feminino, né, uma mulher, né, que traz todo esse cabedal de conhecimento, e a sucessora também é uma mulher, né, que é a Universal, enfim. Curioso, né? Então, algo para a gente refletir um pouquinho, né, do tamanho da missão dela, né, tendo encarnado uma mulher que ainda hoje, né, nós mulheres sabemos, né, das dificuldades que a gente, embora a sociedade diga que não, assim, né, imagina ela lá no século XIX. Se fazer ouvir, se fazer ouvir e ter seguidores. Não é à toa que teve gente tentando boicotar ela, né, dizendo que ela era charlatã. Ainda assim, né? Ainda assim. Ela deixou um legado na escola. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção na sociedade teosófica também. O quanto, diferente de outras ordens, outros movimentos, né, o quanto o papel da mulher era importante. Né? Tipo, a principal fundadora, né, uma mulher, a principal sucessora, uma mulher, e a gente tem outras autoras também que são muito peso pesado assim, na teosofia, né, e que também são mulheres. Né? A própria Clara Cody, que a gente já comentou hoje, tem a Alice Bailey, né? Então foi bem assim, a ST sempre teve assim, esse papel bem interessante assim, né, no movimento. Até ali, quando a gente estava vendo as influências, né, que as celebridades, assim, digamos, né, influenciadas pela teosofia, ali a gente está falando só da influência direta, né? A gente não está considerando a influência indireta. Porque boa parte do que veio depois do misticismo ocidental, ele foi muito influenciado. Né? Tu mostrou o Leadbeater ali antes, né? O Leadbeater viveu na mesma época da Bessan, ali eram bem próximos, né? Ele escreveu obras bem importantes para a maçonaria. A Bessan influenciou bastante a Rosa Cruz. Né? Os dois influenciaram bastante o Krishnamurti, que depois foi uma figura que saiu da sociedade teosófica, mas também foi muito importante para o pensamento ocidental hoje. Né? O Krishnamurti influenciou muita gente. Né? Eu já peguei obras sem nenhuma relação. Eu tenho um livro do Bruce Lee, né? que também trouxe, da maneira dele, tradição oriental para o Ocidente. Né? Numa época que a China era fechada, trouxe arte marcial para o Ocidente. Hoje existem academias de arte marcial, de Tai Chi, só graças a esse cara, né? Que trouxe e correu o risco de vida para fazer isso, né? Sim. Se arriscou. E daí eu lendo lá, né? Eu lendo aquilo ali, mas isso aqui parece tanto teosofia. Até um dia, sem saber, num estudo, no meu grupo protótipo desse, da antiguidade, um dia eu levei o livro do Bruce, mas não mostrei de quem era, sabe? Só levei uns trechos, assim. E a galera, que legal, agora eu quero que vocês adivinhem quem escreveu isso. Né? É o Bruce Lee. E depois eu li boa influência, né, da filosofia dele, da arte que ele criou, né, o Jet Kendo, Krishnamurti. Então, olha a influência desses autores, né? A gente não consegue nem constatar tudo, né? Porque tem a influência direta e a indireta. Ele é indiano, Krishnamurti é indiano. É indiano. Mas ele tem um papel muito importante na educação, né? Nós somos educadores, né? Ele tem uma visão, ele montou escolas no mundo inteiro, né? Então, só para citar que o leque é muito grande, né? O leque é muito grande, né? Tem muitas outras ordens, outras escolas que, na verdade, são dissidências, né, da sociedade teosófica. Então, quem já ouviu falar da Eubiose, né? A Eubiose estuda teosofia, né? Nova Acrópole, enfim, várias outras, né? Elas beberam direto ali, né? É uma outra interpretação daquela mesma coisa. Blavatsky foi a primeira a abrir. Gente, eu vou que meu horário acabou de ser privilegiado. Leva uma revistinha, pega uma revista ali, Alberto. Teosofia lá na frente tem uma revista. Leva de a posição, por exemplo, das artes, a posição do guerreiro,
vários, sabe? A posição do guerreiro, o comportamento, a gente fica... O Tai Chi é marcial. Ele tem o Tai Chi marcial também. Ele tem posição, você tem também. Esse é o mesmo. Sim. E nós praticamos aqui, por exemplo, agora que sabe disso aqui atrás, é uma posição diamante. Nós estamos para trás, por cima, assim. Sim. Temos a posição do golfinho, a respiração do gato. Tudo isso é o grande legado da tradição, das tradições orientais. Né? Às vezes parece que a gente está menosprezando o Ocidente, não é isso. É que o Ocidente ele é meio bagunçado, assim, né? A história do Ocidente, assim, né? É mais jovem. Ele é mais jovem, a gente teve Idade Média, a gente teve, né, queimaram livros, mataram lá os caras que sabiam de alguma coisa, né? Então o Ocidente ele é mais assim bagunçado. Tu tem a tradição, sabedoria, mas essa é um quebra-cabeça, né? Tu pega a Bíblia. A grande fonte está no Oriente, né? O saber. É porque o Oriente se preservou. Ela despertou, foi lá. E aí o que o Ocidente fez? Ele foi, bebeu da fonte, se apropriou de muita coisa e distorceu essas verdades. Algumas, né? Distorceu, né? É porque, tipo, por exemplo, no Ocidente a gente não tem nenhum país com 3 mil anos, 5 mil anos. Não existe isso no Ocidente. Né? No Oriente a gente tem a Índia, a gente tem a China. Né? Então, a própria... A questão da colonização também, historicamente falando, essas datas, era a época em que o Brasil estava sendo colonizado. Sim, não, aqui não existia nem, a gente não tinha nem direito, a gente tinha escravatura aqui. Então, olha o quanto a gente estava gatinhando ainda, né? Uma coisa que me chamou a atenção do processo dele, né? Fizeste essa referência de que aquela imagem é Mariel, né? Que é aquela imagem que chegou, né? Que é uma imagem muito europeia, porque no momento em que ele se materializa, né? Que ele visita ela, que ela está quase morrendo, a mão que alguém vê é uma mão negra. Isso. Né? Então, provavelmente, ele teria aquela aparência. Os tem a pele mais escura, né? E quando a gente fala de Egito, a gente tem uma ideia do que o povo egípcio era branco, né? Mas não é África. Eles não se definiam, eles mais negros do que os egípcios. E a Etiópia era muito próxima ao Egito, né? Que teve, provavelmente, miscigenaram muitos povos. Né? A indústria cinematográfica foi aqui. Muita coisa cinema, né? Muita coisa cinema. Vai ter um filme do Pelé agora, todo mundo fala inglês no Brasil. A Etiópia é um dos lugares que tem mulheres mais lindas do mundo, né? São mulheres muito lindas, né? E conta a lenda que eles são descendente da rainha de Sabá com o rei Salomão, né? A rainha de Sabá atravessou o deserto em busca do conhecimento da Arca da Aliança que estava com o rei Salomão. Lá chegando, os dois se apaixonaram, né? E ela voltou grávida para sua terra e o filho deles então reinou por lá muitos anos, teve muita prosperidade. Eu não conheço muito bem a história da Etiópia. Não falei Etiópia? É Etiópia, né? Eu não conheço muito bem a história daquele país, mas a gente sabe que se destaca assim do restante dos países da África, né? Eles têm uma religião monoteísta, são bem organizados, enfim. Eles têm, e lá ainda existe a cultura da Arca da Aliança, que estaria lá, segundo eles, que a rainha de Sabá teria trazido. Mas essa Arca da Aliança, digamos assim, é o mesmo que a gente falou antes, que seria o conhecimento primordial, né? A tradição primordial, um conhecimento, na verdade, uma sabedoria. Talvez nada físico assim de se pegar. Né? Como a pedra filosofal. Várias referências. Sabe aquela, eu não sei o nome da tigela lá, tá? Ela é um quartzo. Tá. Lá dentro, lá embaixo tem o som. O som dela, para mim, faz um efeito incrível. Que é só passar ao redor, ele entra e cada pessoa é diferente. E parece que ele sai a gente faz deitado, de olhos fechados no relaxamento. Ele entra assim, parece que ele sai por um ouvido, entra por outro.
É o E eu me som sinto muito fora. poderoso. Né? Achei que era um barco de lavado. Isso aí é caríssimo. É feito, tem uma explicação enorme que me chamou a atenção na primeira vez que ela fez e me assustei. Eu pensei que era um barulho de algum carro imenso lá fora, uma coisa assim. É por causa da vibração. Porque eu não fui preparada naquele momento para fazer esse barulho. Mas agora eu sinto que é maravilhoso. Eu peço para o prof, às vezes faz mais. A vibração entra assim, sabe? Eu tenho a impressão que o corpo não está deitado. Tem teorias que dizem que alguns sons, algumas vibrações, elas auxiliam a pineal, né? Elas ativam a pineal. Ou, não sei se isso naquele momento ou para sempre, né? Tem as tigelas tibetanas, às vezes também deve ser alguma coisa, ou uma tigela tibetana, não sei. Que funciona da mesma forma. Os monges usam muito essas vibrações para meditação ou para... pelo que eu entendo, que a vibração ela tem um poder mental, né, de ativar algumas coisas. Os sons, o Om também, né, mano? O Om seria o som primordial, né? É uns 432 Hz, não sei, pode ser. Eles começam as meditações e os mantras, geralmente, com o Om. Só que o Om deles é diferente do nosso, né? A gente não consegue fazer o Om. Eles puxam o Om lá, não sei da onde, e fica meia hora, né, com o Om. A gente faz isso no final. Sim. E aí a gente agradece. Sim. Namastê. Sim. Não, mas digo, o Om do ocidental é diferente do Om do tibetano, né? O tibetano parece que ele tem uma trombeta lá, né? Sim, então, você baixa. Eles sabem como atingir Eles sabem como a atingir. vibração certa. Mas... totalmente para postar nesse E daí é bom ouvir em casa, porque leva o padrão da frequência vibratória da casa, né? Eu escuto bastante mantra em casa, cantado pelos tibetanos. Nós fomos lá em Três Coroas, né? É muito interessante, é como se fosse quase uma pirâmide cheia de bandeirinhas. Depois tem um muro ao redor, tudo bandeirinhas. E a gente pode sentar no meio para meditar. Se a gente fecha os olhos, a impressão é que tem água de uma cachoeira, de uma onda. As bandeirinhas vibrando. Sim, elas vibram mesmo. Isso. Legal. É muito bacana, eu me senti muito bem lá. E fomos até comer, tem um único restaurante tibetano lá, de versão do Tibete mesmo. Um restaurante assim, a comida eu adorei. Esse eu não conhecia, o restaurante eu não conhecia. Quando a gente vai pra lá, Eu não sei como explicar. É assim, quando a gente desce, de lá de cima, em vez de trepeçar, Assim, fica próximo. é que eu ouvi bem, assim, tem plaquinhas. A gente tem uma ideia de marcar uma excursão do Getty para Três Coroas. É muito bom. Fazer um estudo sobre budismo lá no templo, né? Legal, né? E Fazer um estudo lá. Isso, fazer um estudo lá. lá não pode, inclusive, não pode pisar nas Sim, formigas. a gente já foi lá. Você já foi? Sim. Eu achei demais lá, eu gostei muito. A gente podia fazer um estudo. E a comida Boa, que o budismo ainda seria das religiões que a gente tem, seria ainda a melhor, né? É a mais preservada. Que é a mais próxima assim, do amor universal, do amor de Deus. E eu li outro dia, não fui verificar se é verdade ou não, que nas terras orientais, onde a religião é o budismo, não existem presídios. Claro que é importante de ressaltar que ela fala do budismo esotérico, né? Às vezes a forma como ele é apresentado não é bem aquilo ali que a teosofia concorda, assim, mas o budismo seria o que nós teríamos de melhor, assim, ainda preservado pela humanidade, né? Assim, tanto que o Coronel Wolcott, eu achei interessante tu trazer até a questão do Wolcott, né, junto, tu gosta bastante dele, né? Porque a gente homenageia muito a Blavatsky, né, às vezes pouco, né, os outros membros, e o Wolcott, ele era a estrutura da sociedade teosófica. Porque a Blavatsky, ao mesmo tempo que ela era toda inspirada, ela era toda bagunçada, assim, financeiramente, né? Ela era, os mestres diziam, né, que a parte estrutural da sociedade teosófica era o Wolcott. Então, ele era o presidente da ST, a Blavatsky nunca foi presidente da sociedade. Ele cuidava da parte financeira, era tesoureiro, fazia toda a parte de estrutura mesmo, né? Graças a ele que a sociedade existe até hoje, né? A ST existe até hoje. E a Blavatsky era o lado místico, né? Ela era autoridade em assuntos místicos. Então ela trazia esse conhecimento e ele dava um jeito desse conhecimento chegar nas pessoas.
né? E ele era apaixonado pelo budismo, né? Ele dedicou boa parte da vida dele para manutenção e resgate dos preceitos essenciais do budismo esotérico, né? Seria a essência do budismo, né? Enfim, seria isso. Bem, espero que todos tenham gostado do dia de hoje, né? A gente tem essa ideia de trabalhar algumas temáticas durante o ano. A gente estava falando no início, né? A nossa obra de estudo regular é o Autocultura, mas em maio, essa data, que é amanhã, né? o dia do Lótus Branco, ela é comemorada no mundo por todos os teosofistas. Então a gente considerou adequado fazer, né, em maio um momento para isso. O próximo estudo, que vai ser o último sábado desse mês, nós falaremos mais sobre a sociedade teosófica em si. Então, usando o gancho aí, falamos da Blavatsky, falar da sociedade teosófica, até porque nós somos a sociedade teosófica, né? Nós, aqui como Goethe, né, as 3 pessoas que estão aqui, e outros podem aderir também, né, se alguém tiver interesse em filiação, nós somos a sociedade teosófica neste local. Tem um detalhe que a Fernanda apresentou, importante da vida da Blavatsky, que eu acho bem interessante, que é o fato de que ela ficou lá no Tibete, naquela maravilha, um tempo, que era para se preparar. Depois ela foi para o inferno, comparado, né? Se comparar na época, assim, o Tibete que ela ficou, e Nova York naquela época, com uma mulher sozinha, sem dinheiro, devia ser tipo sair do paraíso e ir pro quinto dos infernos, né? Mas ela foi. Por quê, né? O papel do mestre é lá na montanha, isolado, né? Inspirando os seus discípulos. O papel do discípulo é no mundo. Isso é algo que eu acho interessante da teosofia, né? O papel do discípulo não é... Claro, alguns de repente têm esse momento, né? Tem que ir lá para aprender, tem que ir lá para, né, fazer outros trabalhos, como ela teve esse momento também. Mas o papel do discípulo é no mundo, né? É levando essa tradição, né? Essa tradição, sabedoria, né? É o trabalho de campo. É o trabalho de campo, né? Às vezes o mestre também vem para o trabalho de campo. Às Jesus, vezes vem né? também, sim, tem alguns, né? E sofrem muito, né? E todos eles sofrem. Essa semana eu não vou citar nomes, mas teve um colega da Rosa Cruz também, veio me perguntar, né? Charles, como é que tu acha? Me explica uma coisa. Eu estou no caminho espiritual, né? Estou estudando, mas aí as coisas, acontecem problemas na vida. O porquê que acontecem? O que ele quis dizer é o seguinte, né? Eu estou no caminho espiritual, não teria mais problemas na vida, né? O porquê que... Aí eu tive que explicar para ele, né? Eu tive que dar a má notícia, né? Eu fui o portador da má notícia, né? Que é justamente o contrário, né? Eu disse para ele, cara, começa a pensar nos exemplos. Pensa se Jesus teve uma vida fácil, né? Blavatsky teve uma vida fácil. Pensa nessas figuras, né? Claro que a gente não se compara a eles, mas vamos pegar de exemplo, vamos níveis lá por cima. Olha para eles tiveram vida facilitada? Eles não tiveram, né? O trabalho é de renúncia e autossacrifício, né? O trabalho é a verdadeira senda espiritual, como a teosofia apresenta, é justamente a renúncia do eu. É justamente quando tu não vai se importar mais contigo e tu vai viver, né? Como o Krishnamurti descreve aos pés do mestre, no finalzinho do livro. Tu vai ser como se fosse a pena de Deus, né? Ele usa esse termo, né? Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui, né? É como se fosse a pena de Deus, né? Tu vai fazer a transmissão daquele conhecimento, né? Tu é uma ferramenta, tu não vive mais para ti. Então, é justamente o contrário. Aziz, né, renunciou ao luxo da família dele. Não, o Buda Gautama, né? Siddhartha Gautama, né? O cara saiu lá, era príncipe. A religião vai te blindar. Pelo contrário. Bem pelo Ela contrário. pode te fortalecer para tu passar por aqueles problemas. Ela vai te colocar na linha de fogo. Você vai ser o alvo. Você é atingido. O importante é ser resistente e sobreviver a isso. Né? Tanto Jesus foi crucificado, né? E se você alcança Tanto que ele incomodou. nível de consciência, você encara os problemas de outra forma, né? Sim. Tu tem uma vida espiritual intensa, tu encara os problemas materiais Segundo. de outra forma. Isso, exatamente. Esse é o trabalho. É tu encarar aquilo munido, né, tu tá apoiado ali, tu não tá sozinho. Acho que isso é importante também da tradição, né? Tu não tá sozinho, né? Isso porque as coisas do karma tu vai passar igual. Sendo religioso, não sendo religioso, vai passar igual as coisas do karma. A diferença é como tu vai enfrentar, né? Sim, as dificuldades. Exatamente. E pro buscador, a situação às vezes piora um pouquinho.
É o contrário, ela piora. Porque tu vai ter maior grau de consciência. Então, para o cara que daqui a pouco, né, não tem um grau de consciência, que maltratou um bichinho, karmicamente aquilo tem um peso. Para nós que estamos aqui hoje, que certamente se estamos num estudo de teosofia, né, estamos buscando, pelo menos, né, estamos começando, ou alguns já no meio do caminho, se aproximando da senda espiritual, né, para nós tem outro peso. Para nós, para as leis do karma, vale 10 vezes mais, porque o nosso grau de consciência já tá em outro nível. Então é mais complicado. E tem um outro agravante, que quem se aproxima da senda, tem uma fase ali que é o chamado de período probatório, onde o karma é acelerado. Então, para que a gente não tenha que vir tantas vezes, a gente vive em uma vida o que tinha para 5, 10 vidas. Então é o contrário do que esse amigo veio falar comigo, né? Não é que, mas por que acontecem problemas? Mas agora é que vai acontecer problema mesmo, né? Que é para te queimar esse negócio aí e ir para o que realmente interessa. Ele até me perguntou, mas por que, né, você tem tantas vidas? Não, mas é que é para te ir para a vida de verdade. Que agora tu está perdendo tempo, né? Tu está ali patinando, né? Eu gostaria até de ler, para nós finalizar, o trecho do Krishnamurti, que as palavras dele para essa questão da senda são fantásticas e ao mesmo tempo perturbadoras, né? Eu diria, né? E só um detalhe, nós temos mais 11 participantes online que estão assistindo ao vivo o estudo. Aquele que está na senda não existe para si, mas para os outros. Esqueceu a si próprio, a fim de poder servi-los. Ele é como uma pena na mão de Deus, através da qual seu pensamento pode fluir e encontrar uma expressão aqui embaixo, que sem a pena não poderia ter. É, ao mesmo tempo, como uma vívida pluma de fogo, irradiando sobre o mundo o amor divino que enche seu coração. A sabedoria que te torna capaz de auxiliar, a vontade que dirige a sabedoria, o amor que inspira a vontade. Estas são as tuas qualificações: vontade, sabedoria e amor. São os 3 aspectos do Logos. E tu, que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos no mundo. Então, para quem procurava facilidade, não é aqui o caminho. Para sair. Por que daqui a pouco não estudo de teosofia, de espiritualidade autêntica, talvez não lota tanto quanto, né, sei lá, não vamos falar nomes, né, mas sei lá, um negócio mais carismático, né, lá e tal. Porque ele não te diz que vai resolver os teus problemas. Mas e por que a gente vem? Porque aquilo é mentira. Seria bom se realmente tivesse lá o Papai do Céu, o Papai Noel, né, que resolve os problemas, né, e não precisa fazer nada, só vem aqui, né, deposita aí que tá tudo certo. Seria ótimo se fosse assim, mas não é. E nem seria ótimo, sabe por quê? Se tornaria chato. Tchau. Obrigado. Pega uma revista nessa aí. Tudo dado assim, eu vejo dessa forma. Tem que ter umas coisas difíceis para... Que bom que tu fez assim, quer dizer que alguma coisa... que tá errado, né? O que é, né? Eu não pode ser tão graças, coisas assim. A questão da teosofia é que, e não só da teosofia, o ocultismo no geral, né? É que ninguém pode te dar aquilo que tu não tem. Ninguém vai te dar. O mestre não facilitou a vida do Blavatsky, ele não deu nada para ela, ele deu possibilidades para ela, né? Olha, tu pode morrer ou escrever mais um livro, o que tu quer? Com dor agoniante, né? Porque ela tinha trombose, tinha tudo lá, né? Tinha tendinite, tinha obesidade, não conseguia nem caminhar. Tem fotos que eles botam ela num carrinho e levam ela, né? Ela tá de carrinho, na foto que ela não caminhava. Mas tinha que escrever lá volumes e mais volumes e mais volumes. Imagina essa mulher viajando, não tinha um banheiro na estrada para ir, não tinha comida boa, não tinha uma cama. De carroça no frio. Chegando no dela foi cheio de pedras, tortuoso. Ela e o Coran, eles iam, né, de carroça de boi, de jangada, para chegar nos lugares lá, sei lá, 5 horas numa jangada para chegar lá numa vila para falar sobre teosofia. Até estava falando antes, né? Antes do estudo a gente estava falando, né? E às vezes a gente acha que a gente está fazendo um trabalho teosófico, né? Que no sábado de manhã eu acordo, venho aqui, ajeito as coisas, trago um chazinho. Fazer uma transmissão aí. Fazer uma transmissão online. Cara, né, meu?
cada vez que a gente pensa assim, vou ter que levantar e ir lá. Aí eu me espelho, né, nos maiores, né, eu olho para eles assim, cara, o que eu estou fazendo perto do que eles fizeram? Não é nada, cala a boca e vai, né, levanta, sai da cama, toma banho e vai, né, velho. Tu não está fazendo 1%. E ainda vai tomar um banho quente. Ainda vai tomar um banho quente, chuveiro elétrico, né. É bem isso, né? Às vezes a gente se queixa de muitas coisas, mas se a gente olhar não só os mestres, mas também os seus discípulos, né? Aquelas pessoas que não tinham ainda atingido a iluminação, né? Nenhum membro da sociedade teosófica era mestre, todos eram discípulos, né? Os mestres não participam das ordens, eles só inspiram, eles só, né, mandam o WhatsApp lá pro discípulo, né? É o discípulo que bota a mão na massa. Por quê? Aí agora já falando um pouco da ST, né, já dando um pouco adiantando o assunto do sábado que vem, né, mas quando o Mahashohan autorizou a fundação, né, a abertura do conhecimento teosófico para o Ocidente, na nossa era, tinha uma condição: os mestres não podem intervir, porque eles já são pós-humanidade, eles não podem fazer pela humanidade. É só quem ainda está nesse nível, os discípulos, né, que podem agir diretamente. Eles só podem inspirar. Né? São como professores. Né? São como professores. Não posso pegar, né? Os alunos até querem, mas a gente não pode pegar a mão do aluno e fazer para ele, porque ele não vai aprender, não adianta, né? Não é dele. Ele tem que ir. Né? É dele. Olha, eu posso te mostrar, olha, tu segue essa rua aqui, dobra a esquina. Mas tu tem que ir, eu não posso pegar, botar nas costas e vamos lá. Né? Não funciona, né? Não dá. E outra coisa interessante é que tem vários mestres ascensionados, né? Só 2 precisava de no mínimo 2 para abrir esse conhecimento, né, no Ocidente. Só 2 concordaram que a humanidade estava pronta. Eram os 2 que foram citados hoje, né? O Kutumi e o Mestre Moria. Os outros achavam que a humanidade não estava ainda pronta. E precisava de 2, né? Pelo menos 2 mestres. E esses 2 abraçaram a causa de que a humanidade estava pronta. Vamos tentar não decepcionar. Não dar razão para os outros mestres que acharam que não era o momento. Charles, Fernanda e Ana, eu gostaria de agradecer. Né? Uma pena que vocês veem 2 encontros, agora vamos ter um hiato. Um hiato. Né? Que inicia o curso de Teologia Umbandista aqui no sábado de manhã. Então, por 10 sábados, a gente vai ficar ausente, mas a gente volta. E tu sequestrou o nosso mais assíduo aqui também. Esse volta depois, ó. Voltamos, né? Compartilhando o que aprendeu. Voltem mais inspirados. Mais cheios de conhecimento. Para compartilhar. Não é qualquer espírito que acha. Não, isso é precioso. Uma aula assim, um momento de aprender. Não tem explicação. Essa é a melhor coisa que aconteceu. Que bom. E amanhã já estava conosco lá na... Amanhã vamos lá. Amanhã estamos ao vivo, online. Eu vi no e-mail. Pela Voz da Umbanda, né? Com o Pai Saúl. Radioavozdaumbanda.com. Às 8 da noite. Estaremos lá trocando uma ideia sobre Umbanda, filosofia. Eu vou só ouvir. Tudo demais. Tá, muito obrigado pela presença de todos. Tem as revistinhas lá fora. Quem quiser adquirir algum livro tem aqui. Como é que eu pago? Eu quero ler, mas eu já não lembro quanto. É o Tradição. É o Tradição.